Na última reunião da Berkshire, Warren Buffett ele disse o seguinte: Never bet against America. E isso quer dizer, nunca aposte contra a América. O que, claro, corrobora muito com o que eu tenho falado há mais de um ano aqui no canal, de que uma parcela dos nossos investimentos deveriam sim estar atrelados ao dólar ou quem sabe até ao mercado americano. E aí muitos se perguntam, poxa Bia, mas o mercado americano, ele não tá caindo pra caramba? Se eu tiver investimento atrelado lá, será que eu não vou estar perdendo dinheiro? Eventualmente, dependendo do investimento que você tem, você pode até perder dinheiro, mas ainda assim nós estamos falando de uma das maiores potências do mundo e que, claro, de uma potência que tem uma das moedas mais utilizadas e mais fortes do mundo. Então existem sim algumas possibilidades que eu quero trazer hoje de você investir não somente em empresas que estão na nossa bolsa de valores aqui no Brasil, que conseguem ter um grande ganho quando o dólar sobe, mas também algumas outras possibilidades que inclusive o pessoal da Levante está recomendando através do relatório que está aqui na descrição, onde você consegue atrelar os seus investimentos ao mercado americano aqui do Brasil e ainda por cima ganhar com a valorização do dólar. Eu quero falar então primeiro das empresas que ganham com a alta do dólar. É claro que aqui eu trouxe 5, 6 empresas que eu separei aqui. Existem outras, mas é importante a gente saber de uma coisa. Quando a gente fala de empresas que têm um ganho de dólar, não adianta a gente só olhar a receita. É importante olhar as despesas, o endividamento na mesma moeda, se essa empresa ela faz algum tipo de hedge, né, que é aquela proteção contra a flutuação do dólar, para a gente entender realmente como que essa empresa consegue ganhar, seja no curto ou no longo prazo. E aí eu quero começar falando de um caso que aconteceu semana passada e que gerou muitas dúvidas, principalmente da parte contábil, que é a questão da Suzano. Quando a gente fala de Suzano, ela tem em torno de 88 a 90% da sua receita dolarizada, sendo que as suas despesas é em torno de 15%. Só que o que aconteceu? Nesse último resultado que ela entregou, essas despesas aumentaram muito por conta do hedge que ela acabou fazendo. E claro que ela fez esse hedge há um tempo atrás e pensando no longo prazo e entendendo que a sua dívida é de longo prazo. Muitos pensaram assim, não, ela tá especulando. E aí eu quero deixar um vídeo do Edu Guimarães aqui nos cards aqui em cima para que você entenda exatamente o que aconteceu com Suzano e para que você entenda que não é especulação, foi realmente um hedge. O que a gente pode, claro, é questionar se essa realmente era a estratégia mais adequada, já que ela acabou travando um preço de dólar lá na casa dos 4,57, alguma coisa nesse sentido. Então, o que acontece? Ela é uma empresa que geralmente quando o dólar sobe, então a empresa sobe também, porque a maior parte, ou quase toda a receita dela também é em dólar. Quando a gente fala do longo prazo, ela tem sim uma grande dívida em dólar também, mas é pensando no longo prazo. E no curto ela consegue gerar caixa também atrelado à moeda para você conseguir ter um controle de toda essa dívida. Mas tudo isso eu vou deixar pro Edu explicar, porque ele inclusive já trabalhou nesse segmento, ele sabe explicar muito melhor do que eu. Mas a questão é que sim, Suzano ela continua sendo uma empresa dolarizada. E nós temos aqui alguns outros ativos. Ainda no mesmo setor de papel e celulose, a gente pode falar da Klabin. Klabin ela tem aí aproximadamente 57, 60% da sua receita em dólar, e quando a gente fala das suas despesas também, algo em torno de 15, 16%. Eventualmente, todas essas empresas elas podem fazer algum tipo de hedge para uma parte das suas despesas ou para a totalidade. Então isso é muito importante você olhar realmente no detalhe no site de RI para você realmente entender o quanto essa empresa está dolarizada ou não. Saindo do setor de papel e celulose, a gente pode falar um pouquinho de mineração e siderurgia, que aí a gente fala de Vale e CSNA. Quando a gente fala de Vale 3, 80% da sua receita é em dólar e 38% corresponde às despesas na mesma moeda. Então essa grande diferença é o que torna a empresa mais interessante quando o dólar sobe, porque por mais que as despesas também aumentem, ainda assim a receita ela é muito maior. Quando a gente fala de CSNA, então 32% da sua receita é em dólar e a sua despesa fica em 23%. Saindo desse setor e indo para um outro setor que está muito hot, né, que está muito quente nesse momento, é o setor de carne, então de alimentos e de carne. Quando a gente fala de Marfrig e JBS, muitas pessoas têm procurado essas ações, entendendo que as exportações elas estão bem em alta, principalmente da carne por parte da China, e que, claro, essas empresas elas têm uma grande receita em dólar e inclusive elas também têm operações fora
fora do país. Quando a gente fala de Marfrig, ela tem 87% da sua receita em dólar e claro que suas despesas chegam aí entre 70% e 75%. Quando a gente fala de JBS, ela tem aí 88% da sua receita em dólar e as suas despesas ficam algo em torno de 81%. É claro que muitas vezes essa diferença ela não vai ser tão grande como quando a gente olha para as empresas do setor de papel e celulose, mas ainda assim existe sim um grande ganho quando o dólar acaba subindo. Só que o que acontece nesse ponto? Muitos investidores não gostam de investir em empresas que estão atreladas a commodity, né? Então, quando a gente fala de siderurgia e tudo mais, a gente está falando de minério de ferro, muitas vezes. Quando a gente fala de papel e celulose, nós estamos falando justamente da celulose, que caiu bastante nos últimos anos. Quando a gente fala do setor de carnes, então a gente tem aí o valor do boi, etc e tal. O preço disso tudo é negociado em bolsa, então existem aí algumas variáveis que é um tanto quanto difícil muitas vezes você controlar, além de, claro, o próprio câmbio. É muito difícil você prever aonde vai parar a moeda, então muitas pessoas olham para essas empresas, acham os cases um pouco complicados e muitas vezes preferem ficar de fora. O que eu digo para vocês é que se você escolher alguma empresa dolarizada para colocar na sua carteira, que você realmente entenda como ela trabalha, como ela opera, se ela faz hedge, qual é a dívida em dólar e tudo mais, para você realmente não ter nenhuma surpresa aí no meio do caminho. E claro que, por exemplo, a Suzano, muita gente até hoje tá sambando para entender toda a parte contábil dela, mas já tem aí vários conteúdos explicando um pouquinho melhor essa situação, apesar de que, claro, tem opiniões divergentes. Indo para um caminho um pouquinho mais simples e que eu considero um pouquinho mais simples, porque aí sim você realmente vai estar atrelado ao dólar e ao mercado americano e não fica tanto à mercê de outras commodities, de gestão, de todos aqueles fatores que envolvem uma empresa. Aí a gente começa a falar do famoso ETF IVVB11. Essa, inclusive, é uma recomendação, uma das recomendações da Levante, que está aqui no relatório, então dê uma olhadinha porque também tem outras recomendações, mas quando você investe em IVVB11, você está investindo no mercado americano, né? Você está atrelado ao S&P 500, então você está investindo aí nas 500 maiores empresas, ou enfim, que compõem o índice do S&P 500, e consequentemente, você também está atrelado ao fator cambial, porque você está investindo no S&P através da Bolsa Brasileira. Então, por mais que o S&P lá fora tenha tido uma grande queda, assim como várias outras bolsas de valores do mundo afora, quando a gente tem uma valorização de quase 45% do nosso dólar, então você tem um grande ganho em IVVB11, como vocês podem ver neste gráfico que eu quero colocar aqui na tela, de como ele performou aí nos últimos meses e nos últimos anos. Então, se você tem uma queda do S&P menor do que a alta do dólar, você tá ganhando dinheiro. Se você tem uma alta do S&P, vamos supor que o S&P suba muito lá em determinado momento e que o dólar ele se mantenha ou que ele caia um pouquinho, você vai ganhar mais dinheiro se o S&P ele subir mais do que o dólar cair. Então é importante você entender essa correlação do IVVB11 para você entender realmente em que cenários você consegue ganhar com ele. É claro que você também pode ter aí alguns resultados negativos. Vamos supor que o dólar não tivesse se valorizado tanto, mas que o S&P tivesse caído muito. Então você poderia sim estar perdendo dinheiro, porque um fator não compensaria o outro. E uma coisa que as pessoas perguntam é: poxa, Bea, mas eu não tenho grana muitas vezes para comprar o lote padrão do S&P, né? Quando a gente fala de ETF, a gente consegue negociar de 10 em 10, né? Então, se você pegar aí 10 vezes cento e poucos reais, que é o IVVB11, as pessoas elas teriam que ter sim mais de R$1.000, R$1.500 aproximadamente para fazer os seus investimentos. Mas quando a gente fala de ETF, você também consegue negociar no mercado fracionário, assim como as ações. Basta você colocar o Fzinho do lado. E aí o que muitos acabam perguntando é: poxa, mas será que ainda vale a pena você atrelar os seus investimentos ao dólar agora que ele já subiu muito? Então, gente, uma coisa que eu considero para carteira, e isso não é somente nestes momentos de maior dificuldade, é que a gente sempre tem que ter uma parcela
dolarizada. Claro que você pode se expor mais ou menos dependendo do momento. Então, quando você acha que o mercado está muito saturado, você pode eventualmente destinar os seus aportes para esses ativos que estão atrelados ao dólar. E quando você acha que o mercado já está muito fadigado de tanto cair, de tanto apanhar, você pode destinar os seus aportes, então, talvez para algumas ações que você goste, e você vai fazendo esse jogo. É óbvio que a proteção em dólar, em moeda ou atrelada ao mercado americano, ela é sempre mais interessante antes de chover, né? Antes de acontecer tudo que aconteceu com o mercado. Mas ainda assim, o que muitos estão esperando aí para os próximos meses é que a gente não vai conseguir resolver nossa situação tão fácil assim e que sim, o dólar ele pode passar de R$6 e já tem gente inclusive fazendo piada aí de dólar a 7, né? Então assim, nós não sabemos, é muito difícil você prever o câmbio, mas ainda assim uma parcela dos seus investimentos, independente do momento do mercado, eu acredito que eles possam sim estar em dólar. Então, gente, o que eu diria para vocês é, se você prefere não, eu só gosto de ter ações, gosto de ter empresas, estudem realmente as empresas que vocês estão alocando o dinheiro de vocês. Se você quer talvez partir para um caminho mais simples, então dê uma olhada no IVVB11 e nas outras recomendações que o pessoal da Levante deixou aqui no relatório. Existe ainda aquela outra parcela que prefere investir diretamente lá fora, mas aí eu diria que, como teve muita gente que entrou nos últimos meses na Bolsa de Valores, elas ainda estão tentando dar conta de aprender tudo que tem para aprender do nosso mercado e que talvez seja um tanto quanto arriscado você tentar se dividir muito nesse momento entre aprender o mercado aqui, aprender o mercado lá fora, porque não é só você abrir uma conta, mandar o dinheiro e investir, você tem que saber de toda a parte de tributação, você tem que entender um pouquinho como as coisas funcionam lá também. Isso pode sim ser tema para um próximo vídeo, mas por hora eu quis trazer aí de maneira simples como você pode talvez se expor a esse mercado através da bolsa aqui do Brasil. É claro que também existe a própria questão dos BDRs, que eu já fiz vídeo aqui no canal explicando o porquê eu não invisto nesses BDRs, mas claro que esse mercado ele tende a sofrer algumas mudanças nos próximos meses, porque a própria B3 está trabalhando aí para tirar essa restrição para ser apenas para investidores qualificados, então deve se tornar aí um mercado um pouco mais líquido, mas ainda assim eu considero que o IVVB11 e talvez algumas empresas, elas podem sim fazer parte da sua carteira caso você esteja procurando ganhar na moeda estrangeira e não apostar contra a América, beleza, minha gente? Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, escrevam aqui nos comentários, sem problema nenhum. Se vocês gostaram desse vídeo e chegaram até aqui, não deixaram um like, façam isso agora e eu vejo vocês então no próximo vídeo.